No fatídico dia 27 de março de 1982, durante uma expedição que prometia ser uma aventura inesquecível, Donald Wellner, acompanhado de seus 2 filhos, Christopher e Roger, estava prestes a liderar um grupo de 12 escoteiros em uma jornada de exploração pela enigmática Crooked Swamp Cave System, na qual passagens estreitas e sinuosas desafiaram até os espeleólogos mais experientes. Donald, que já havia acumulado experiência em expedições em cavernas, não se intimidava com os corredores estreitos, que eram notoriamente perigosos naquele sistema. Confiando em sua força e em sua habilidade, ele acreditava que, se ele conseguisse atravessar os trechos mais apertados, os demais participantes também teriam condições de seguir a linha guia que planejaram estabelecer. A aventura teve início às 14 horas, quando o grupo adentrou a caverna por uma entrada medindo 16 por 28 polegadas. Após percorrerem a entrada, o grupo alcançou uma ampla sala interna, onde Donald se posicionou na parte leste e logo percebeu a existência de diversos túneis menores que se ramificavam a partir daquele cômodo. Mesmo ciente dos riscos e temendo que alguns desses túneis pudessem ser demasiado estreitos para a passagem segura do grupo, Donald decidiu aventurar-se em um deles para avaliar a possibilidade de expandir o percurso. O túnel escolhido envolvia um estreitamento extremo, um espaço de apenas 18 por 20 polegadas, tão apertado que impedia que ele movesse os braços para trás ou levantasse a cabeça para ver adiante. Determinado a verificar a extensão da passagem, ele avançou com dificuldade, seguido de perto por seus filhos. Enquanto o grupo se esforçava para se manter unido, o terreno, encharcado de lama e escorregadio, aumentava o desafio. Donald, ao se deslocar lentamente, relatava por sinais e breves comentários o que ocorria ao seu redor, e tudo parecia transcorrer com relativa normalidade, até que algo totalmente inesperado aconteceu. Durante o avanço pelo estreito túnel, enquanto se esforçava para se puxar adiante, Donald percebeu que o chão sob seus pés estava desaparecendo. Num instante de terror, ele escorregou e foi arrastado para dentro de uma fenda apertada. A lama, escorregadia e traiçoeira, impediu que ele parasse ou tivesse alguma tração para se erguer novamente. Suas mãos ficaram presas, sem alavanca suficiente para puxá-lo para cima, e para agravar a situação, o próprio caminho inclinava-se a cerca de 30 graus, fazendo com que ele lutasse contra a gravidade. A fenda, medindo apenas 5 polegadas de largura, foi rapidamente preenchida pela lama, fazendo com que seu corpo se acomodasse cada vez mais, enquanto ele gritava por socorro e tentava, em vão, sinalizar para os seus filhos. Instruído por Donald a chamar outro adulto da expedição, chamado Jim, o grupo rapidamente tentou uma série de manobras para libertá-lo. Contudo, Jim logo percebeu que, apesar dos esforços, eles não teriam condições de desobstruir a passagem por conta própria. Donald explicou que algumas rochas haviam se soltado durante sua queda e agora se alojavam contra seu corpo, bloqueando qualquer tentativa de puxá-lo para trás. Cada vez que tentavam retirar as rochas, elas deslizavam para frente, vedando o caminho. Jim então saiu da caverna para acionar os serviços de emergência. Não demorou muito para que especialistas em resgate em cavernas e mergulhadores policiais chegassem ao local. Devido à estreiteza da passagem, apenas uma pessoa podia ser posicionada nela por vez. Inicialmente, tentaram utilizar cordas para tracionar Donald, mas a ação foi ineficaz. Em seguida, os resgatadores recorreram a ferramentas para tentar quebrar parte das rochas que se incrustavam contra o corpo dele, mas as condições adversas, o espaço extremamente apertado e a lama persistente fizeram com que, após horas de trabalho árduo, os avanços fossem mínimos e a situação de Donald se deteriorasse rapidamente. Enquanto o tempo passava,
Donald enfrentava condições cada vez mais críticas. Ele estava com sede, faminto e em um ambiente gelado, o que agravava o risco de hipotermia. Diante da impossibilidade de se alcançar diretamente pelo túnel estreito, os resgatadores consideraram a alternativa de tentar acessar o local a partir de uma entrada secundária, com o intuito de entregar suprimentos como água e alimentos. No entanto, ao inspecionarem a passagem que levaria até o ponto onde Donald estava, descobriram que o acesso era tão incrivelmente estreito que somente 2 pequenas pessoas, identificadas como as irmãs Lynn e Nancy Taylor, conseguiam passar, e mesmo assim não alcançavam a cabeça dele para poderem entregar qualquer ajuda. A situação, portanto, exigia uma ação rápida e drástica. Os resgatadores decidiram então realizar uma escavação a partir do solo, dirigindo-se para o ponto exato onde Donald estava preso. Esse processo de escavação, realizado sob condições adversas, durou praticamente o dia inteiro de domingo, aproximando-os do local desejado, mas infelizmente eles só conseguiram alcançar uma distância lateral de aproximadamente 12 pés da posição de Donald. A angústia aumentava à medida que o tempo passava e a condição do homem piorava, manifestada por grunhidos que indicavam os primeiros sinais de hipotermia. Na manhã de segunda-feira, após 2 dias inteiros de espera e tentativas frustradas de resgate, a escavação continuava, mas logo a equipe de resgate encontrou outro obstáculo: camadas de rocha dura e impenetrável que impossibilitavam qualquer avanço por meio de escavação convencional. Diante da incerteza quanto à sobrevivência de Donald, os resgatadores enviaram uma enfermeira equipada com um aparelho Doppler portátil para tentar detectar um pulso. Infelizmente, ela não conseguiu captar nenhum sinal, embora esclarecesse que em casos de frio extremo, o corpo pode manter as funções vitais mesmo quando os membros aparentam estar sem pulso. Preocupados com o rápido declínio da condição de Donald, os resgatadores passaram a utilizar métodos extremos, recorrendo inclusive à dinamite. Uma opção arriscada, mas que parecia ser a única alternativa restante. Na manhã de terça-feira, após um esforço desesperado, os resgatadores finalmente conseguiram alcançar o local onde Donald estava preso, e um médico foi imediatamente enviado para prestar socorro. Entretanto, para o horror de todos, após uma longa e angustiante espera, constatou-se que Donald havia sucumbido à hipotermia, com a autópsia confirmando que ele morreu entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira. Após sua morte, o sistema de cavernas foi temporariamente fechado para novas buscas, embora com o passar dos dias, o silt, a argila e os sedimentos agitados continuasse a dificultar qualquer visibilidade adequada. Embora novas buscas tenham sido realizadas nos trechos secos da caverna, a seção aquática permaneceu inacessível. Enquanto voluntários se empenhavam em encontrar uma conexão entre os sistemas seco e úmido da caverna, Nuno, que havia acompanhado a expedição desde o início, participou ativamente dessas investigações. Foi por meio de seus esforços que se descobriu uma passagem que ligava os 2 sistemas, revelando pegadas que levavam a um beco sem saída. Pouco depois, ao se explorar esse corredor, os resgatadores encontraram o corpo de Peter, acompanhado de uma mensagem escrita que dizia: "Eu te amo, Cheryl e Ma." A autópsia mais tarde confirmou que Peter morreu de inanição após passar 3 semanas na caverna. Embora se possa questionar a decisão de Peter de explorar sozinho, seu esforço para sobreviver e encontrar uma rota de saída demonstra tanto coragem quanto desespero. Este trágico incidente serviu de alerta para a comunidade espeleológica sobre os riscos extremos de se aventurar sem suporte e a necessidade de protocolos de segurança rigorosos em ambientes tão inóspitos. Em resumo,
O incidente na Crooked Swamp Cave System é uma narrativa repleta de coragem, tragédia e uma luta desesperada pela sobrevivência. Trata-se de uma expedição que, embora marcada pelo sucesso inicial em mapear trechos inexplorados, acabou se transformando em uma luta de vida ou morte, onde decisões, condições adversas e a complexidade do ambiente subterrâneo se uniram para criar uma tragédia que ecoa até hoje entre os espeleólogos. O caso de Peter, em particular, permanece como um lembrete pungente dos perigos ocultos nas profundezas da Terra e da necessidade inabalável de se respeitar os limites impostos pela natureza.